Boa noite. 2 sismos intensos deixaram a Venezuela ainda mais de rastos. Em Portugal, a PSU passou, mas deixou avisos para o orçamento. E Pedro Sánchez volta a ser alvo de uma forte polémica em Espanha. Está tudo em cima da mesa com Miguel Morgado. Olá, Miguel. Olá, Muito boa noite. Nós tivemos estes terríveis sismos de quarta-feira, provocaram mais de 1.700 mortos, colocaram ainda mais a nu a fragilidade de um país que já vivia num profundo colapso político, económico e social. Nós podemos separar uma tragédia da outra? Infelizmente não, porque quando uma catástrofe como esta que se abateu sobre o povo venezuelano causa tantos danos, um país estiver depauperado durante tanto tempo como esteve a Venezuela, não está tão bem equipado para socorrer os sobreviventes ou aqueles que podem sobreviver e não tinha as suas estruturas da sociedade civil, do Estado, preparadas para uma coisa destas. As pessoas às vezes julgam que a Venezuela é um país distante de Portugal como muitos outros, mas não é, porque não só tivemos uma diáspora muito grande que se formou a partir dos anos 50, quando a Venezuela parecia ser um horizonte de grande prosperidade, muitos de nós têm família que emigrou para lá, como depois, com a catástrofe que se abateu sobre, não esta catástrofe natural, mas a catástrofe política, económica e social, que se abateu sobre a Venezuela, muitos vieram para cá. Não só os outros descendentes, mas venezuelanos, que nem sequer tinham ligações prévias familiares a Portugal. E nós recebemos muita gente na Madeira, mas também no continente. Portanto, a Venezuela faz parte do país e por isso é com grande dor que nós vemos todas estas catástrofes acontecerem. Aqui neste vídeo podemos ver um dos momentos que é preciso assinalar aqui, porque há muitas coisas que estão a aparecer agora nas redes sociais venezuelanas, porque a informação não é livre ainda na Venezuela, o regime não mudou a esse ponto. E neste vídeo, é o vídeo de promoção na altura de 2011, julgo eu, da inauguração destes parques habitacionais de habitação social, na altura ainda pelo presidente Hugo Chávez. Estou a pôr este vídeo porque estas casas foram quase todas destruídas, tanto quanto nós conseguimos ter informação real, porque ainda há muita informação que escasseia. No parque habitacional, este aqui de La Guaira, parece que, pelo menos as informações que eu pude obter, das 190 estruturas, só 3 ou 4 tinham conseguido resistir. E agora uma fraca construção turca também, não é? Exatamente. Agora o que se anda a dizer, isto vai ter que ser investigado, é que isso decorreu da má construção, não só na escolha dos solos, mas também no material de construção, com a corrupção e da total ausência de fiscalização que havia que na Venezuela, como acontece na Venezuela há muitos anos. Este complexo em ruínas acaba por ser, de alguma forma, uma metáfora do próprio regime. É um regime que deixou a Venezuela em ruínas e que agora neste trágico ponto final, essas ruínas parece que se alargam até, já não estamos a falar na metáfora, mas do ponto de vista literal. E só para as pessoas terem uma noção de como a Venezuela sofreu, de como os venezuelanos sofreram nos últimos 25 anos, eu vou só deixar aqui uns números para as pessoas terem esta noção. Pedi para pôr a primeira tabela sobre a crise de refugiados. Eu fiz aqui uma recolha das mais graves crises humanitárias que geraram refugiados dos últimos 30, 40 anos. Veja-se que a Venezuela, que é a primeira linha, tem 30% da população como refugiados. Só tem paralelo com a guerra civil na Síria, que gerou todos aqueles fluxos migratórios para a Europa a partir de 2011, 2012, que também 30% da população fugiu do território. Pus o Afeganistão, a Síria e o Sudão. Só que há uma coisa que as pessoas têm que perceber nesta tabela. Só no caso da Venezuela é que não houve guerra nem guerra civil. Portanto, este volume de refugiados foi gerado pela destruição da sociedade venezuelana e da economia venezuelana por um regime político. Não houve guerra civil. Em todos os outros, os refugiados são consequência da guerra e da violência. Aqui foi a violência do regime contra as pessoas, a tortura, a morte, mas também a destruição da economia e da sociedade. E uma porcentagem muito semelhante à da Síria, o que é assustador. A verdade à Síria é superior ao Afeganistão, superior ao Sudão. A verdade é que já foi um país muito rico. Exatamente, foi um país que foi para os portugueses, para os migrantes portugueses, de facto, um grande horizonte de prosperidade, com as reservas de petróleo e com certas estruturas que tinha, as universidades até aos anos 60, aos anos 70, tinham bastante reputação na América Latina. E eu construí aqui também mais uma tabela, só para as pessoas perceberem. Na véspera do chavismo, quer dizer, em 1998, eu fiz uma recolha dos principais indicadores de desenvolvimento económico e social e fiz com um ranking, em que as pessoas podem ver na coluna a cinzento, aparece a classificação da Venezuela em 1998, portanto Chávez chegou ao poder nesse ano, como é que estava no ranking da América Latina como um todo, um conjunto de 20 países. E portanto, se as pessoas forem ver, a Venezuela estava extraordinariamente bem classificada, não era o país mais próprio da América Latina, tinha muitos problemas, é verdade, mas tanto do ponto de vista da pobreza, como do crescimento económico,
como o indicador de desenvolvimento humano, que é o IDH, que está ali naquela primeira linha, estava em quinto lugar na América Latina. Havia pobreza, havia muitas dificuldades, como toda a gente sabe, mas o que se seguiu não tem paralelo na história do século XX, num país que não teve problemas de guerra nem de guerra civil. E por isso nós vemos, eu queria fazer esta tabela agora para 2025, infelizmente, com o regime chavista, a Venezuela deixou de publicar estatísticas. Nós não sabemos o que é que se passa na Venezuela. Portanto, só tive acesso a esta possibilidade de fazer aqui este indicador. Eu podia pôr agora a próxima tabela que remete para 2024, os indicadores de pobreza na Venezuela. E de pobreza extrema. A pobreza extrema é a pobreza das pessoas que têm fome, que não conseguem suprir as suas necessidades básicas alimentares. É metade da população. Metade da população. E eu estou a utilizar aqui a fonte da Encovi, que é internacionalmente credível. E a pobreza são as pessoas que não têm meios para satisfazer as suas necessidades básicas, embora tenham uma dieta mínima alimentar. 83% da população da Venezuela é pobre. E isto é um desastre político, económico e social que não tem precedentes. Depois disto tudo, vermos os venezuelanos, já desesperados, sofrerem o que sofreram com este terremoto, é caso para dizer que os deuses lá no seu monte onde partilham as suas iguarias decidiram que aos venezuelanos nada seria poupado. E essa é mais uma razão para, com tantos povos, eu sei, no mundo inteiro que precisam da nossa ajuda, os venezuelanos precisam mais da nossa ajuda do que qualquer um outro. Miguel, avancemos. A prestação social única acabou aprovada com a abstenção do PS. O Governo teve de recuar em pontos que considerava fundamentais, como o canal de denúncias, o trabalho social obrigatório. De qualquer forma, este pode ter sido apenas um primeiro ensaio para uma negociação mais importante que está para vir, que é a do Orçamento do Estado. Ensaio foi de certeza, só que é um ensaio também de encenações. Os três grandes partidos, o PSD no governo, o PS e o Chega, estiveram numa intensidade, cada um a desenvolver o seu teatrinho, também é preciso dizer qual deles o mais medíocre, para convencer os portugueses que os três, neste momento, os três, não sabem o que é que vão fazer. Eu acho que isso se tornou patente. Vamos por partes muito rapidamente. Porquê é que o PS aceitou negociar com o PSD quando o José Luís Carneiro tinha dito que esta era uma desumanidade? Tivemos Fernando Medina, Mariana Vieira da Silva, todos os ex-ministros do PS, ou quase todos, a dizerem que isto era o fim da linha, isto era a reintrodução de trabalho forçado até. Porquê é que eles, afinal de contas, acabaram por negociar? Não foi para salvar o país, para poupar o país à desumanidade de Luís Montenegro, que tem 2 chifrinhos e uma forquilha e um rabo vermelho. Por amor de Deus. Uma razão muito simples. Porque a reforma, a criação da prestação social única estava lá no PRR. Sim, são 600 milhões. Por António Costa. E o que o PS não queria era que Luís Montenegro dissesse assim: ah é? Agora não vão aparecer estes 600 milhões, a culpa é do PS. Pois. Isso é que o PS não queria. E, portanto, é fazer o teatrinho, a dizer que tinha tirado o trabalho socialmente necessário, que é falso, continua lá na lei. Sim, mas analisado caso a caso, apesar de tudo, o canal de denúncias saiu. Mas isso era o que já iria acontecer, claro. Isso era o que já iria acontecer. A questão de se pensar que é uma espécie de contrapartida para as crianças que não estão em idade escolar, para quem não está em formação profissional, para quem está na procura ativa de emprego, ou quem não está reformado, só isto vai reduzindo cada vez mais o universo de beneficiários. Depois, os pouquíssimos que sobram, que tinham que ter condições físicas e mentais, isso também teria de ser avaliado caso a caso, sobrariam meia dúzia de pessoas no país inteiro, e depois era preciso pensar nisto. Que entidades em Portugal estão preparadas para dar formação, gerir a pessoas que estão numa situação de grande vulnerabilidade, que calhar não trabalham há não sei quantos anos, com imensos problemas, para fazer um trabalho que às vezes pode ser de grande responsabilidade. O número deve andar ali próximo do zero, redondinho. Portanto, isso iria ser sempre gerido a caso a caso. O PS é que teve que dizer isso para não parecer que estava a dar o dito por não dito. Mas aquilo que o PS quis foi, por amor de Deus, não me ponham em cima de mim, depois ainda por cima dos números da imigração e não sei o quê, aquelas coisas todas, do peso ainda da governação de António Costa. Não queriam ficar com mais esse peso. Ambos podem dizer que têm motivos para sorrir, porque saíram vitoriosos de alguma maneira. Pronto, o Luís Montenegro precisava de uma vitória. Precisava. E saiu com uma vitória. E o PS lá se livrou do assunto. Depois faltou o Chega. O Chega então teve que vir fazer a demagogia que o caracteriza, que agora o Chega está preocupadíssimo, nunca esteve, porque isto já estava na lei, mas está preocupadíssimo porque em Portugal, na legislação portuguesa, os 60% de incapacidade serve para tornar a pessoa beneficiária, mas não isenta de contrapartidas, que era o que estava previsto na prestação social única. E agora é visto como outra desumanidade. Então encontraram-se numa proposta de lei mais ou menos banal, 1001 desumanidades. O PS teve que disfarçar, porque apoiou a desumanidade.
o Chega de peito feito, porque estava a denunciar a desumanidade. E abriu tanto o peito, André Ventura, que, meu Deus, anunciou que vai pedir agora a fiscalização preventiva por constitucionalidade desta proposta. Agora veja-se, qual foi o argumento que André Ventura alegou para a suspeita de inconstitucionalidade? Foi só esta. Até agora, eu ainda não vi o pedido de fiscalização. Depois examinaremos e, se for diferente, falaremos disso outra vez. Eu estou a guiar-me para as palavras dele, palavras públicas. Ele disse que não pode ser constitucional que os imigrantes recebam a prestação social única sem contribuir e, ao mesmo tempo, pessoas com tratamento oncológico, os tais 60% de incapacidade, sejam chamadas ao trabalho social necessário. Quer dizer, enquanto André Ventura continuar com esta ligeireza, para não lhe chamar outra coisa, o Chega não vai a lado nenhum. Pode ter 20% de votos, mas quer dizer, no final as pessoas vão achar que André Ventura e o Chega não são confiáveis. E não é por causa do extremismo político. É por ser tudo uma coisa desmiolada. É tudo desmiolado. E já chegava à altura, André Ventura, apesar de tudo, formou o partido há pouco tempo. Mas quer dizer, ele já é líder do Chega há 8 anos. Também já não é um júnior, não é um novato. Um bocadinho de tento, um bocadinho de senso, mas faltou a toda a gente. Agora, veio o orçamento. Exato. Então o que é que nós vamos assistir agora no final do verão, Clarinha? Quem é que chega politicamente mais confortável ao orçamento? Vamos ter os três a fazer o mesmo teatrinho. O mesmo teatrinho. Veja-se bem, o PSD, que anda a chamar os nomes todos ao Partido Socialista, até foi capaz, pelas redes sociais do Hugo Soares, de elogiar a dignidade do PS. Se o PS lhe negar o apoio para o orçamento, vamos ver onde é que vai dar essa dignidade. Só uma última palavra Até porque sobre... já viabilizou da última vez e há grandes dúvidas sobre o que vai acontecer este ano. Limites, estão a esgotar ali os cartuchos, também não pode... Não, e depois ainda vamos ter o orçamento para 2028, portanto essas contas estão a ser todas feitas. E agora acresce isto, que é... O orçamento para 2027 já vai ser um bocadinho diferente destes 2 últimos anos. Nestes últimos anos houve um campo, digamos, uma margem para fazer umas flores. E essas flores foram feitas. Em 2027 já não vai haver essa margem. Primeiro, porque nós temos aqui a economia a abrandar, e depois, porque a pressão sobre a despesa de um lado, que já foi feita, começa agora a carregar, e haverá o terceiro grande fator, que vai acabar o PRR. O PRR que tem dominado a política portuguesa, que faz os nossos políticos do PS e do PSD parecerem os heróis beneméritos do povo, vai acabar. Até o FMI alertou para termos muito cuidado se com o fim do PRR não vamos assistir a uma espécie de queda no penhasco do investimento em Portugal. E isso tem que ser evitado a todo custo. Miguel, avancemos. Aliás, uma das sugestões do FMI dizia precisamente para se mexer no sistema de pensões. E vamos falar aqui de um retrato preocupante da sociedade portuguesa para as próximas décadas, de que se fala muito pouco ou quase não se ouve. Temos menos casamentos, temos mais divórcios, mais pessoas a viver sozinhas, famílias cada vez mais fragmentadas, idosos sem qualquer rede de apoio. Nós estamos a falar hoje em dia de uma crise demográfica ou já de alguma forma de uma crise de solidão? É uma crise de solidão. É uma crise mesmo. A crise demográfica parece uma grande abstração. A gente não assente, ao contrário da crise económica, que perdemos o emprego. A crise demográfica parece de acontecer lá. Portugal vive agora uma crise nova, que verdadeiramente nunca teve, que é uma crise de solidão. Saiu na altura, há uns 2 meses, já uma estatística muito curiosa da Pordata, que dava conta de quem tem 40 anos agora, só terá em média uma pessoa para a amparar quando tiver 75. Só para as pessoas perceberem a velocidade a que isto vai mudar. Atualmente, os septuagenários, quer dizer, os portugueses que têm 70 anos, têm em média 4 pessoas para apoiar, quer dizer, pessoas próximas, com quem podem contar. Vamos passar de 4 para 1. Desde que nós temos civilização escrita refletida, temos basicamente desde Atenas, do século V a.C., que as reflexões sobre a família são sempre que a família é, antes de ser um lugar de afetos, é uma instituição de amparo. No fundo, para combater a solidão. É verdade que uma parte do amparo foi substituído pelo Estado Social, as pessoas tinham medo de chegar a velhas, as poucas que chegavam na altura, e não terem socorro, já estavam fragilizadas e podiam ficar ali abandonadas e morrer à fome ou de doença, precisavam de filhos para os sustentar na velhice. O Estado Social substituiu isso. E nós pensámos, se resolvemos esse problema, então o amparo como função da família é uma coisa arqueológica. É uma preocupação dos nossos antepassados, mas que hoje já não tem consequência. Mas tem mesmo, porque nós estamos agora a experimentar uma solidão mais profunda do que simplesmente ficarmos desamparados economicamente. E isso, como tu estavas a dizer, é consequência, por um lado, a taxa de natalidade ter caído a pico nos últimos anos, em Portugal e nos outros sítios, mas também um desmantelamento da instituição familiar, pelo menos como instituição estável e duradoura.
Eu reuni uns dados para as pessoas perceberem a crise da família, como ela foi tão rápida em Portugal. Aqui em cima temos a comparação entre 93 e 2023. 30 anos de distância. Para as pessoas terem ideia do número de casamentos, que caiu a pique, e o número de divórcios, que aumentou. Mas agora veja essas outras duas, que são muito interessantes, os outros dois indicadores. A idade média do homem no primeiro casamento, em 93, portanto, na minha altura, era 26 anos. Era a idade média com que um homem se casava pela primeira vez. Agora, é quase com 36 anos. Quando tanto da nossa vida, das nossas decisões fundamentais, sobretudo ter filhos, já passou para trás. A idade média da mãe, na quarta linha, se as pessoas puderem acompanhar, a idade média da mãe quando tem o primeiro filho, em 93 era 25 anos. Agora, em 2023, é mais de 30 anos. Também, uma vez mais, reforça a ideia de que as pessoas adiam a constituição da família e isso já traz um conjunto de consequências. Mas, como se isso não bastasse, nós temos as famílias que são constituídas já tarde a desmoronarem-se muito rapidamente. E, portanto, se virem a parte de baixo da tabela, agora a comparação entre 2011 e 2021, os censos, basicamente, são 10 anos de distância, as famílias monoparentais disparam em 10 anos, que é imenso, e depois este drama que é o que nós estávamos a falar no início. Sim. Nós agora temos um quarto dos agregados portugueses, em 2021, isto entretanto já piorou, são de pessoas a viver sozinhas. Sozinhas. E a partir de uma certa idade, no início, quando temos 20 anos, viver sozinho parece ser eu sou dono do meu destino. Dono do meu destino. Se eu tiver um emprego razoável... É uma opção. A minha liberdade, e eu estou... Mas quando nós temos 70, 80 anos, é solidão só. É solidão. E quanto a isto, ao contrário dos outros problemas que muitas vezes aqui discutimos, não há soluções fáceis para isto. Não há soluções rápidas nem instantâneas. Mas algum país está neste momento a responder bem a este desafio? Ou não? Não, este desafio é avassalador, só que quando chegar a solidão a nós não vamos pensar se os outros estão a sofrer como nós. A solidão em Portugal é uma crise que existe já hoje e nós temos de começar a voltar a cultivar aquelas instituições que desprezámos no passado porque pensámos que tínhamos obtido substitutos civilizacionais para ela e agora estamos a descobrir que não temos. Que não temos. Eles estão em risco. Ora bem, em Espanha, lá voltamos nós a Sánchez, em Espanha a lei da memória democrática abriu a porta à nacionalidade para descendentes de exilados e imigrantes ligados ao período franquista, mas a direita está a acusar Sánchez de olhar também para o impacto eleitoral deste novo universo de votantes. Mas afinal, Sánchez está a corrigir ou não uma injustiça do passado? Está a fazer mais uma coisa ou está mais a criar, de facto, esta vantagem política para o futuro? Agora, em Espanha, diz-se uma coisa muito divertida, que é se o povo não quer Pedro Sánchez, se o povo espanhol não quer o Pedro Sánchez, então o Pedro Sánchez troca de povo. Pois. O que é que o Pedro Sánchez está a fazer? Houve uma lei da memória em 2022 para reparar as injustiças do franquismo, da ditadura, da guerra civil, etc., que tinha lá uma cláusula que é conhecida em Espanha pela lei dos netos. Quer dizer que os filhos e os netos daqueles que se tiveram que exilar na altura, e esta altura é entre 1936, início da guerra, e 1955, já a guerra tinha terminado há 16 anos. Então, um espaço largo. E não se iria verificar se a pessoa que tinha abandonado a Espanha tinha saído por razões políticas ou não, se tinha sido efetivamente exilado. Sim. Portanto, todos os emigrantes espanhóis daquela fase, daquele período, contam como exilados. O que já é um critério muito largo, porque Espanha, como Portugal, um país muito pobre naquela altura e que tinha emigrado em massa, por razões que não eram políticas. A minha família, pelo menos a maior parte, emigrou para fora, para muitos países, e foi por razões económicas. Não foi muito pobre, não eram razões políticas, isso aconteceu em Espanha também. Enfim, aqui considera-se que é toda a gente exilada. E dizia-se assim, filhos e netos destes exilados têm o direito de pedir a nacionalidade espanhola e ela é-lhes garantida, depois de certificada, instantaneamente. Pronto, então o que se diz é, bem, isto foi uma lei, se é a lei do Estado espanhol, qual é o problema aqui? É que estas coisas têm depois detalhes mais interessantes. Começou-se a perceber, há aqui um detalhe importante nesta lei. Ao contrário de Portugal, onde os emigrantes votam, mas votam para o círculo dos emigrantes, nós temos dois, certo. Um da Europa e do resto do mundo, que elege muito poucos deputados, mesmo que o universo seja gigantesco, mesmo que estejam lá 20 milhões de pessoas a votar, são dois deputados e chega. Aqui? Aqui. Não, aqui é pé de igualdade? Não, em Espanha não há círculo exterior. Pois. Cada uma destas pessoas que obtém nacionalidade espanhola, mesmo nunca tinha da Espanha, vai votar no círculo eleitoral do seu antepassado. Só que qual é o problema? É que nós não sabemos onde é que esses antepassados andavam. Porquê? Porque muitos dos arquivos foram destruídos. E agora chegou-se à conclusão na Argentina e em Cuba, e sobretudo em Cuba, onde há uma afluência de centenas de milhares de pessoas a fazer estes pedidos,
que os certificados que vinham do registro das dioceses, porque o Estado espanhol não tinha, eram as dioceses, os certificados que se obtêm, chegam a Cuba e em Cuba muda-se o nome do beneficiário para se poder distribuir o mesmo certificado por muita gente, que não tem nada a ver com a Espanha ou que não tem nada a ver com o período da República. Portanto, conhecendo o Pedro Sánchez... Estávamos a ver um vídeo que Onde? Exatamente, estava a passar o que era o vídeo, quê? que é um vídeo que é apanhado do PSOE, do Partido Socialista, em Buenos Aires. Na Em Buenos Argentina? Aires. Buenos Aires vai se tornar a terceira ou quarta maior cidade espanhola em termos de votação. A explicar que depois nós vamos escolher, este senhor que está a falar, vamos escolher os círculos onde temos pouca distância para o Partido Popular para pormos lá os recém-nacionalizados. Para poder, então, se este senhor tiver mesmo a refletir a estratégia do PSOE e se a vigarice ao nível da certificação da nacionalidade for efetuada, então estamos perante uma fraude eleitoral de proporções gigantescas. É um crime de lesa soberania que a União Europeia, se autorizar, perde toda a legitimidade para criticar seja quem for. Portanto, com a Espanha de Pedro Sánchez, tudo é possível. Teremos a oportunidade, certamente, de voltar a este tema. Vamos às rubricas, começando pelo inferno. Onde colocas a degradação do exército russo e os sinais de caos que chegam da Crimeia. É verdade. Este senhor, peço para pôr a fotografia, chama-se Alexander Lunin. Este senhor que está aqui. Ele fez um vídeo há umas semanas onde dava conta de que centenas de soldados russos, eram torturados, explorados, castigados e mortos pelas Forças Armadas Russas na Ucrânia. Nós já falámos aqui várias vezes de como Putin, que o Sul global tanto gosta e a extrema-direita tanto gosta, trata a sua população, os seus soldados, como carne para canhão. Este homem vem dizer que há sinais de tortura e de exploração dos soldados em massa. E disse que se Putin não fizesse uma reunião com ele, gravada, filmada, para não haver riscos, que iria haver um motim. Entretanto, este homem já foi preso, enfim, lá começou a repressão de Putin, ele agora está a dar o dito por não dito. Isto é para dizer que o soldado, agora não estou a falar da política externa de Putin. A verdade é que obrigou uma reação do Kremlin. Obrigou, claro. A Rússia está de rastros. Nós já demos conta disso aqui anteriormente. A Ucrânia virou completamente a guerra. Estas são as imagens da Crimeia. A Ucrânia está à beira de conseguir isolar a Crimeia do resto da Rússia. A Rússia, que é um grande produtor de petróleo e de combustíveis, não tem agora, graças aos ataques ucranianos, não tem, vejam-se as filas das pessoas desesperadas para obterem gasolina na Crimeia. Não há gasolina para o povo russo na Crimeia e fora da Crimeia. E o que se deve dar conta é que eu, que estou a torcer pela vitória da Ucrânia na guerra, eu não me esqueço do sofrimento indizível a que Putin e os seus aliados sujeitaram centenas de milhares de soldados russos. O que estes soldados passam, nós nem conseguimos sonhar. Vamos ao purgatório. Onde colocas a FIFA? A FIFA, estamos no Mundial, temos que falar da FIFA. E porquê? Porque houve aqui um acontecimento insólito, por isso é que a FIFA está no purgatório. Seattle, que também é uma cidade onde estão a ser realizados Jogos do Mundial, está a realizar este mês, o mês de junho, o Pride Month, o mês do orgulho gay. Com as festas habituais, os festejos e as solenidades que se faziam no governo municipal, digamos assim, de Seattle. E então decidiram que iriam classificar como um jogo do Mundial o Pride Match, o jogo do orgulho. Calhou o jogo o Irão. Ser o Irão com o Egito. Exato. O Irão com o Egito. Os dois países, para quem não sabe, que criminalizam a homossexualidade. É crime ser homossexual no Egito e no Irão. E então as duas federações protestaram. Não podia ser. Isto era um desrespeito, uma ofensa aos valores islâmicos e aos valores do Egito e do Irão. Então o governo municipal de Seattle não recuou e a FIFA também não. Portanto, houve acesso ao estádio, como as pessoas podem ver aqui nestas filas, de símbolos LGBT, símbolos gay, e o Irão e o Egito tiveram de, por assim dizer, comer e calar. E agora só falta o paraíso. Com o resgate de crianças traficadas nos Estados Unidos. No último ano e meio, Clara, foram resgatadas, encontradas e libertadas 7.200 crianças pelo FBI, nos últimos 17, 18 meses. Claro que isto é uma proporção, enfim, que dá a ideia de quantas crianças são escravizadas e traficadas por ano nos Estados Unidos e fora dos Estados Unidos. Foram detidos 3.500 criminosos, foram desmanteladas contas, o grupo 764, que é um grupo particularmente sinistro, que atua na Dark Web, no Telegram,
também está quase totalmente desmantelado. E estas crianças são objeto de escravatura. Elas são torturadas, exploradas sexualmente, muitas delas mortas. As que sobrevivem ficam traumatizadas para o resto da vida. Isto é uma das grandes tragédias do nosso tempo e que, por muito que custa a algumas pessoas ouvir isto, não pode ser, este tráfico não pode ser travado sem fronteiras que funcionem, sem fronteiras regradas que funcionem. O lado triste disto é que em 2024, segundo informações do mesmo FBI, ainda havia quase 30 mil crianças desaparecidas. Só quero dar uma última nota. Algumas destas crianças, muitas delas eu não sei que proporção, acabam por ter de se render a estas redes de tráfico porque elas são vítimas de sextortion, que é uma mistura de extorsão sexual. Que crianças são estas? São crianças que são hackeadas por espiões informáticos que obtêm imagens, fotografias, vídeos embaraçosas. E depois elas são chantageadas. E elas são crianças realmente isoladas, com muitos complexos, traumatizadas também por outras razões, e cedem à chantagem. E no final da cedência à chantagem, elas vêm-se escravas e torturadas. É uma grande tragédia. Mas hoje está no... Estão no país das libertadas, as 7 foram outras foram libertadas. Miguel, na próxima semana não há Torto e Direito. Voltamos a encontrar-nos daqui a 15 dias. Muito obrigada. Até lá, Clara. Até lá. Boas férias, boa pausa, também precisas.